Essa questão do Enem é bem interessante e ela pode ser dividida em duas etapas, conforme a leitura aqui, né? Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, chamados EPI, né? E aí ele destaca a utilização do capacete. Então, o Enem gosta disso, né? De abordar o problema, né, inicial. Então, o problema que a gente tem aí é a importância do uso do capacete por conta da queda de corpos, né, de alturas significativas. Então, na verdade, o problema é a queda e a solução é a queda de corpos, né, e as consequências disso, devido à colisão. E a forma de resolver o problema é utilizando o capacete, né? Então, na verdade, o capacete é a solução do problema. Então, aí ele aborda o problema, né? Por exemplo, a queda livre. Queda livre é um assunto da física, né? Relacionado à gravidade, né? A gravidade atrai os corpos e, por isso, a velocidade aumenta. Então, vocês vão analisar aqui, ó, que na figura, ela ilustra dois momentos. O momento da queda livre, que é esse aqui, e o momento da colisão do tijolo com o capacete, conforme a leitura aqui. Então, por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, conforme a figura aqui, né? Cujo impacto, então, observe que agora o Enem quebrou a questão, né, em duas partes. Quando ele fala cujo impacto contra um capacete pode durar, ele está fornecendo informações aqui, ó, né? Ele está trazendo informações de um choque, né? Vou colocar aqui, ó, choque. E aqui é a queda livre, né? Queda livre. Bom, então, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo. Então, o impacto, a duração do impacto é muito curta, é menos de 1 segundo, né? Metade de 1 segundo. Resulta em uma força impulsiva. Então, ele está dizendo que devido ao impacto de um tijolo caindo de 5 metros de altura, vai haver uma força de interação aqui entre o tijolo e o capacete, e essa força impulsiva média gerada, né, é maior do que o peso do próprio tijolo. Então, se você for analisar, o peso de um tijolo, né, vou colocar logo aqui, ó, o peso de um tijolo é de 2,5 quilos, que é a massa, multiplicado pela gravidade, o que nos dá 25 newtons. Então, o peso de um tijolo é 25 newtons. E ele diz que a força impulsiva média gerada desse impacto, vai haver uma força aqui, ó, o tijolo vai empurrar o capacete para baixo e o capacete empurra o tijolo para cima. Então, essa força para cima aí, ó, empurrando o tijolo para cima, equivale ao peso de quantos tijolos? É isso que ele pergunta no final. Ó. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Então, a resposta é a quantidade de tijolos, ok? Como é que a gente vai ter que fazer essa questão com tantos dados assim, né? E outra, há uma divisão, como eu já disse aqui, ó, de queda livre para choque, né? Aqui é choque e aqui é queda livre. Eu acho que é interessante a gente começar pelo nosso assunto, né? O assunto de choques e quantidade de movimento. Então, note que, como mostra aqui, né, os dados, o tijolo ele vem de forma rápida, então ele vem com uma certa velocidade inicial que a gente não faz ideia quanto seja, né, essa velocidade inicial, e em um curto intervalo de tempo, né, como a gente viu, num tempo de meio segundo, essa velocidade vai a zero, né, quase que instantaneamente. Então, se a gente for seguir aquela fórmula, né, a fórmula do impulso e da quantidade de movimento, a gente vai ver que o impulso provocou a variação da quantidade de movimento do tijolo. Eu vou reescrever isso como impulso igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, onde a gente sabe que a quantidade de movimento final vai ser zero por conta da velocidade. A velocidade final é zero, como vocês veem aqui, ó, velocidade final é zero. Então, eu vou cortar essa quantidade de movimento final. Outra coisa importante é que o menos aqui, ele aparece para mostrar que a força, já que impulso esse impulso aqui, ó, é força aplicada ao longo do tempo, né? Existe outra fórmula do impulso, que diz que impulso é a força aplicada ao longo do tempo,
né? Essa força vai aparecer, vai aparecer um sinal negativo para essa força, justamente por conta dessa quantidade de movimento inicial aqui também ser negativo, né? Esse menos aqui, melhor dizendo. Então, o resultado do impulso será negativo, o que vai implicar numa força negativa também. Esse menos aqui, na verdade, é da fórmula, né? QF menos QI, né? E a gente cortou QF porque a quantidade de movimento final do tijolo será zero. A gente pode, então, dar continuidade, né? Então, impulso é igual a quantidade de movimento inicial negativo, né? Eu vou considerar positivo mesmo, então vou chamar aqui de QI apenas, né? E QI, que é a quantidade de movimento, será massa vezes a velocidade inicial, que a gente pode chamar de V0, vou deixar VI por enquanto. Então, aqui é vezes, né? Massa vezes VI. Então, o impulso será a massa do tijolo, que é 2,5. A gente está olhando para o tijolo, né? Vezes a velocidade inicial. Só que a gente não faz ideia qual é essa velocidade inicial do tijolo. A gente não sabe qual é a velocidade que o tijolo chega na cabeça, né? No capacete. Note que se a gente tiver o valor da velocidade inicial, a gente vai ter o valor do impulso. E como a questão se refere à força impulsiva, aqui no finalzinho, ó, força impulsiva, ele quer a força em função do peso dos tijolos, né? Então, a força está aqui dentro, de uma outra fórmula, ó, impulso igual a força vezes o tempo. Note que se a gente calcular a velocidade inicial que o tijolo chega na cabeça do cidadão ali, né? A velocidade inicial, a gente vai conhecer o impulso. E se a gente conhecer o impulso aqui, a gente também vai conhecer o valor da força, que é o que ele pede. Então, a gente está precisando de várias informações, né? O tempo aqui a gente tem, o tempo aqui da colisão é meio segundo, a gente já pode substituir, mas eu estou precisando da força, né, do resultado da força, assim que eu calcular o valor do impulso. A gente está precisando do impulso aqui, ó, e o impulso depende da velocidade inicial que a gente vai substituir aqui. Como é que a gente vai obter essa velocidade inicial, né, que o tijolo chega na cabeça do cidadão? A gente vai precisar entender que queda livre de corpos, que é essa parte 1 aqui da questão. Ó. Vou dividir aqui 1 e 2. Né? Então, a parte 1 é a queda livre de um corpo. E a gente sabe que existe uma equação para isso. Né? Todo corpo sendo acelerado pelo planeta Terra por conta da gravidade, esse corpo ele aumenta a velocidade de uma velocidade zero, inicial zero, e a velocidade vai aumentando ao longo do tempo, né? Sempre que um corpo ele sai de uma certa altura, né, h ou ΔS, a gente pode calcular a variação da velocidade em função desse deslocamento e com isso saber qual é a velocidade final que o tijolo chega aqui embaixo, que é o que a gente tanto quer. Lembrando que a velocidade final que o tijolo chega aqui na cabeça do cidadão é o que a gente está precisando aqui como velocidade inicial do choque, ok? Então, como é que a gente calcula isso daqui? Como é que a gente calcula essa velocidade final de uma queda livre, né? A gente vai substituir numa equação conhecida, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g, gravidade, vezes ΔS. Aqui é vezes. Então, o que a gente tem? A velocidade final a gente não tem, então eu vou chamar de v ao quadrado. A inicial é zero, zero ao quadrado, porque é uma queda livre, então ele parte do zero, como está aqui, ó, parte do zero, mais 2 vezes a gravidade que a questão deu, como 10 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que ser 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, vezes 10, vezes o deslocamento, que nesse caso é 5 metros. É o quanto que o tijolo se desloca, né? Então, a velocidade final da queda do tijolo vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 5, 2 vezes 10 vezes 5, né? 2 vezes 10 vezes 5. Aqui o zero vai embora, não tem importância nenhuma aqui. E V será... Ah, tá. Aqui é raiz por conta do ao quadrado. A operação inversa da potência é essa raiz quadrada, ok? Então, a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é igual a 10 metros por segundo. Então, encontrei a velocidade aqui, que é o que a gente tanto precisava, porque é a velocidade que o tijolo chega na cabeça do cidadão, devido à queda livre. Então, a gente tem aqui vezes 10. Com isso, o impulso
tem resultado de 25, né? 25 newtons vezes segundos, que é o padrão de medidas. Substituindo aqui no lugar do impulso, a gente tem 25 aqui. E com isso a força será 25 dividido por 0,5. E o resultado dessa operação, né, dá força igual a 50 newtons. Então, vamos entender o final da questão do Enem, porque, vejam, pelos cálculos que a gente faz aqui, a gente poderia ser levado a marcar a letra E, né, o que não é uma verdade. Porque, como eu disse no início, a questão do Enem ela está se referindo à quantidade de tijolos, né? Ou seja, a força impulsiva, que é 50 newtons, equivale ao peso de quantos tijolos? Aí você pode fazer uma regra de 3, né? Se um tijolo pesa 25 newtons, cuidado, viu? Porque não é 2,5 kg, 2,5 kg é a massa. Se um tijolo pesa 25 newtons, quantos tijolos pesarão 50 newtons? Né? Terão essa força equivalente de 50 newtons. A gente sabe que X será 2, né? 2 tijolos. Portanto, a letra A é a resposta mais correta aí. É isso.